Vamos dar então início à nossa oficina 1. Inicialmente vamos falar um pouco sobre água no mundo. Bom, eu acho que nesse primeiro slide a gente gostaria de estar trazendo aí a imagem do Rio Paraíba do Sul, uma imagem logicamente não é a realidade atual, mas poderá vir a ser, que é a gente encontrar dentro do Rio Paraíba do Sul somente bancos de areia, sem água ou com muito pouca água, né? Essa é uma foto aqui da nossa região, da região aqui de Campos dos Goytacazes, onde o rio corta. Então esse cenário que o fotógrafo aí, o artista preparou essa foto, ela indica aí um quadro assim bastante difícil, não só na nossa região, mas em todo o mundo, onde a disponibilidade de água talvez seja a maior dificuldade a ser enfrentada pela humanidade neste século que se inicia. Essa disputa pela água ela tem se acirrado ao longo do tempo. Ainda hoje nós acompanhamos uma série de conflitos, não só na bacia do Rio Paraíba do Sul, mas também regionalmente, na gestão dos canais da Baixada Campista, no conflito do uso da água, nos níveis das lagoas. Então nós temos aqui na região, mas também em todo o mundo, esse conflito, né? E que tem sido um desafio, né, para a humanidade. A Agenda 2030 da ONU, né, que é para o Desenvolvimento Sustentável, estabeleceu 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS 6, Água Potável e Saneamento, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos, ela tem na sua meta 6.6, onde até 2030 o objetivo dessa meta é proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Então é um desafio muito grande. Se vocês poderão acompanhar os indicadores da meta desse objetivo ODS 6 no caderno Conjuntura dos Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas. Está lá disponível no site. Eles têm uma parte lá da publicação da Conjuntura dos Recursos Hídricos de 2019 que trata especificamente desses indicadores. Esse slide onde mostra o mapa mundi mostra a disponibilidade de água medida em termos de 1.000 metros cúbicos por habitante ao ano. Então nós podemos observar no norte da África, na região ali que atravessa todo o Oriente Médio, vai até a Índia, uma boa parte da África, ou uma África em cores verde, amarelo e vermelho, a disponibilidade muito baixa ou muito baixa, ou catastroficamente baixa de água nessas regiões, que por coincidência, principalmente nessa região vermelha, né, onde fica ali no norte da Europa, na região do Oriente Médio, nós temos também uma concentração, assim como na Índia, né, uma concentração populacional muito grande. Então nós temos aí uma deficiência de água em função da disponibilidade aí por 1.000 metros cúbicos por habitante ano. Por outro lado, nós temos regiões no mundo bem servidas de água. Em destaque aí o Brasil, que está com uma disponibilidade aí no mapa muito alta. Mas nós veremos a seguir que as nossas dificuldades aqui são outras, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Aqui nós temos a estimativa dos volumes das áreas, volumes e percentuais de água total, de água doce, que foi estimada aí pela Unesco, né, um órgão da ONU, onde 96,54% da água disponível no planeta
se encontra nos oceanos, é uma água que tem salinidade alta, e apenas 2,35% desta água disponível no planeta, ela se apresenta como água doce. Bom, dessa água doce disponível, nós temos 30% água doce subterrânea, então está disponível aí a alguns metros até quilômetros de profundidade, 30,1%. Nós temos a maior parte da água doce concentrada nas calotas polares congeladas, então não é de fácil acesso. E temos apenas 0,006% de água doce disponível nos rios, que junto aí com os lagos de água doce são, sem dúvida nenhuma, as principais fontes de água doce que o homem utiliza hoje para as suas atividades. A água no Brasil, falar um pouco mais sobre a água no Brasil, nós falamos no gráfico, no mapa mundi, que o Brasil possui muito alta disponibilidade de água, no entanto, as questões do Brasil são outras. Então aqui nós temos nessa figura que as regiões norte e centro-oeste, onde se concentram quase 90% dos recursos hídricos, só possuem 13% da população. E por outro lado, as regiões nordeste, sudeste e sul, onde se concentram 85,5% da população, e com grande atividade industrial, sobretudo aí na região sudeste, mas apenas com 9% dos recursos hídricos. Então nós temos um quadro onde nós temos mais água no Brasil, temos um percentual pequeno da população, e onde nós temos o maior percentual da população, 85,5%, nós temos 9% só de recursos hídricos. Então a dificuldade que nós enfrentamos aqui no Brasil é com relação à distribuição de água, com relação à concentração populacional. Principalmente nessa área que nós temos maior concentração populacional, nós enfrentamos problemas sérios de quantidade de água em algumas bacias hidrográficas, principalmente aqui no Sudeste, na própria bacia do Rio Paraíba do Sul, na região de São Paulo, nas bacias do estado de São Paulo, mas também de qualidade, já que a maior parte, ou grande parte dessas cidades, dessas áreas urbanizadas, não dispõe de coleta e tratamento de efluentes suficiente para manter uma qualidade de água aceitável nos recursos hídricos. A organização da gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela segue algumas definições, entre elas a divisão hidrográfica nacional, que foi estabelecida pela resolução número 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aonde nós dividimos aí o Brasil em regiões hidrográficas. Então nós temos a maior região hidrográfica amazônica, e a nossa região, né, onde vai ser foco aqui do nosso trabalho, fica aqui no Atlântico Sudeste. Em termos de precipitação média anual, isso é uma estimativa que a gente buscou lá nos cadernos de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Nós temos aqui no Brasil uma precipitação média anual de 1.797 milímetros, onde nós temos uma variação de menos de 800 milímetros na região semiárida do Nordeste, que é a região mais seca do Brasil, que chove menos, a mais de 2.500 milímetros na Amazônia, né? E eu coloco aí para vocês um lembrete, né, que 1 milímetro de precipitação seria o equivalente a 1 litro de água por um metro quadrado. Então, é só para vocês entenderem o que significa 1 milímetro de água. Então, esses são os dados médios aí do Brasil. Aqui, nessa figura, nós mostramos aí as regiões, a regionalização, ou melhor, as isoetas anuais do país, ou seja, seria os dados de precipitação por região no Brasil, chamadas isoetas anuais. Nós partimos de uma região no extremo noroeste aí da Amazônia, tem um formato aqui
de uma cabecinha de cachorro, né? A região lá de São Gabriel da Cachoeira, nós temos precipitações na ordem aí de 2.850 milímetros. Então, uma região bastante chuvosa, toda a região amazônica. Nós podemos ver um destaque grande na região nordeste, uma região mais seca, aonde nós temos precipitação aí na ordem de 550, 850 milímetros. Então, um polígono das secas aí no nordeste. Na região centro-oeste, na região sul e sudeste, a gente encontra aí as cores verde escuro, verde claro, amarelo, que indicam aí precipitações na ordem aí de 1.500 a 2.000 milímetros. Então esse é o quadro de precipitação média aí do Brasil no período de 1961 a 1990. Os dados históricos foram usados para gerar esse mapa. A vazão média anual dos rios em território brasileiro é 179 mil metros cúbicos por segundo. Isso corresponde, em termos mundiais, a 12%. Então, quando afirmamos que o país, que o Brasil possui 12% da água doce do mundo, é em função desses dados, né? Os dados de vazão média anual dos rios no território brasileiro. E aqui eu trago um dado publicado no última publicação chamada Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2019, ANA, as demandas, né, de recursos hídricos. Então, a publicação foi 2019, é relativa a dados de 2018. Então, nós temos, em termos de irrigação, né, de um total de retirada de água de 2.048 metros cúbicos por segundo, quase 50% é de irrigação, que é uma técnica que exige água para produzir alimentos, né? E inclusive com maior produtividade, ou seja, maior produção por área, 49,8%. Em seguida, nós temos o abastecimento urbano, abastecimento das residências, consumo de água para as atividades residenciais, 24,4%. Em seguida, o setor industrial, 9,6%, seguido pelo uso de água para criação de animais, 8,3%. As termoelétricas aqui aparecem com 4,5%, com o total de água, né, de retirada de água no Brasil. E aí, por fim, nós temos dois setores aqui, o abastecimento rural e a mineração com 1,7%. Então, esses aí são os percentuais de água retirada no Brasil em 2018. Bom, mas daquele total de água que é retirada, somente uma parte é consumido, né? Então, quais são os percentuais de água consumida? Então, daquele total de água, 1.101 metros cúbicos por segundo foi o total que foi consumido. A irrigação consumiu 66,1% desse total, seguido pelo uso animal, 11,6%, a indústria, 9,5%, e depois nós temos outros setores, o abastecimento urbano, 9,1%, e depois nós temos aí as termoelétricas, a mineração e o abastecimento rural com percentuais menores. Então esse é o total de água consumida no Brasil, a média anual de 2018. Bom, e aí nós chegamos à nossa região, né? A região aqui da bacia do Rio Paraíba do Sul. A gente vai trazer algumas imagens, falar um pouco da situação atual. Então a gente começa mostrando aí imagens do município de São João da Barra, onde se encontra a foz do Rio Paraíba do Sul. À esquerda, ao alto, é a cidade, né, a sede do município, ao fundo do rio, né? Ele passa lá formando algumas ilhas. E as demais fotos, ao centro, à esquerda, embaixo, à direita, em cima e embaixo, nós temos imagens da antiga foz do Rio Paraíba do Sul. Essa foz ela tem sido mudada, ela está mudando em função da queda de vazão ao longo dos anos, mas também em função dessa queda de vazão, nós temos observado
e tem sido acompanhada aqui pelo próprio INEA e também, né, pela SEDAI, com essa queda de vazão, a salinização desse rio a 8 quilômetros acima. Então, tem ocorrido a suspensão de abastecimento de água nessa região aí do Rio Paraíba do Sul, inclusive comprometendo o abastecimento de água do município de São João da Barra. Por sorte, o município dispõe de água subterrânea confinada de alta qualidade. Então, o município se utiliza então desses poços para fazer captações e, portanto, compensar esse impedimento nesses momentos, principalmente de maré cheia, onde a água fica com a salinidade salobra e salina e impede o tratamento nas estações de tratamento de água aqui do município. Aqui uma outra foto de uma outra região do Rio, mas pouco acima, né, a montante, fica em São Fidélis, onde nós podemos ver não só o rio, né, passando meandros aí em várias posições, formando um cenário interessante, mas observem também a cobertura vegetal, né, a pastagem degradada, que é algo bastante presente em toda a bacia e não é diferente aqui na nossa região. Então, assim, nós temos esse quadro, esse cenário, né, que é bastante preocupante do ponto de vista da conservação da água, do solo, do ponto de vista da quantidade de água, da qualidade de água. E por fim, o Rio Paraíba cortando a cidade de Campos à esquerda. Vocês podem ver que o rio desce, né, e corta a cidade, algumas pontes. Vemos também lagoas, né, na margem esquerda, que o rio está aqui então descendo, né, então margem esquerda do outro lado, a lagoa do Vigário, na área urbana de Campos, que compromete a qualidade de água dessa lagoa por conta da ocupação no seu entorno. Então nós temos esse cenário extremamente preocupante também. Observem que aqui essa foto foi tirada num período seco, tem sido acompanhado ao longo de todo o ano praticamente, e a gente pode ver o que? Bancos de areia, muitos bancos de areia no rio, causando inclusive dificuldades em captações que são necessárias, principalmente aqui na Baixada Campista. E aí nós temos esse cenário, né? Então aquela primeira foto que nós colocamos lá no início dessa apresentação, vocês podem ter uma ideia que esse rio chega inclusive a ficar com muito mais bancos de areias aí se mostrando ao longo dele por conta aí dessa queda de vazão e consequentemente também a queda de qualidade de água. Na sequência, então, a gente vai falar um pouco do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e um pouco mais sobre o Rio Paraíba do Sul.